Bom, colegas, começando então, fico lisonjeado aí pelo convite da organização em me chamar para falar aí no Confloss, primeira edição do Confloss, sobre investigação forense. Então, sem mais delongas, eu tenho uma porção de slides e eu não posso me estender muito. Eu gostaria só de me apresentar rapidamente. Eu tenho formação em análise de sistemas, eu tenho algumas certificações internacionais, eu venho da área de desenvolvimento, ainda programo bastante, e tenho algumas certificações na área de forense agora, mais recentemente. Tenho uma pós-graduação pelo Instituto IPOG, que é um instituto bastante reconhecido aí na área de computação forense e perícia digital. Tenho uma pós também específica em áudio e vídeo, áudio e imagem forense. Atualmente eu estou fazendo uma terceira especialização em documentoscopia forense, e a gente participa da Academia Brasileira de Ciências Forenses e também do HTCIA, que é uma comunidade internacional onde tem profissionais aí de carreira ilibada, onde só entra por convite, e eles fazem toda uma varredura aí no currículo e na vida da pessoa, né? Então, eu fico realmente muito grato de fazer parte do HTCIA, que é uma associação bastante considerada, né? Bom, o porquê que a gente precisa fazer perícias, né? Então, a gente precisa reconstruir eventos, a gente precisa buscar prova material, evidências digitais, para identificar alguma situação que porventura tenha ocorrido. E a gente precisa vasculhar arquivos deletados, arquivos ocultos, e compilar isso e apresentar isso para o juiz, apresentar isso para os advogados, para as partes. Então, geralmente, os juízes e as partes, eles não conhecem tecnicamente os detalhes, né, de tudo que envolve a área da computação, a área digital, e eles precisam de um respaldo de alguém da área técnica, de alguém científico que possa esclarecer os fatos e trazer isso para a audiência, para o processo, enfim. Então, esse é o nosso papel como perito. E existem alguns tipos de perito, só contextualizando, antes de a gente entrar na área de ferramentas. Existe o perito oficial concursado, existe o perito ad hoc, que é aquele perito nomeado pelo juiz, porque eles precisam de alguém idôneo, né? Precisam de alguém que possa fazer uma análise transparente e averiguar se aquilo que a parte está reivindicando, solicitando, procede, né? Então, o perito ad hoc é contratado para fazer esse papel, e por outro lado vão existir os peritos assistentes, que são os peritos das partes, que vai fazer o contraditório. Ele tem o papel de acompanhar o perito nomeado, evitar algum tipo de excesso, para ver se ele está seguindo os protocolos, se ele está fazendo o procedimento adequado, se ele está usando os padrões e tudo. Então, eu faço muito esse papel, né, de ad hoc, assistente e particular também. Muitas vezes eu tenho feito perícias no sentido de elucidar algumas situações e muitas vezes se faz um acordo extrajudicial, nem chega a vias de fato, né? E muitas decisões são tomadas em função desse meu parecer técnico. Então, é uma área bastante forte, bastante interessante. Há muita confusão também e muita mistura de segurança com forense. Então, eu só gostaria de esclarecer que a segurança são todas as medidas e as políticas e ferramental antes do incidente. Então, no intuito de prevenir, no intuito de evitar, né? Enquanto que a forense se preocupa com o depois, o pós, né? O acontecido já foi, a gente então tem que rastrear, tem que identificar, tem que saber o que realmente aconteceu, né? Então, um processo de investigação forense, ele precisa obrigatoriamente seguir essas 5 grandes etapas.
Tá? Então a gente vai adentrar cada uma delas, e em cada uma delas eu gostaria de mostrar algumas ferramentas na área de software livre, que é a proposta da gente hoje aqui. Então, a primeira delas é a aquisição, né? Opa, mas antes de entrar, só para dar um respaldo com relação a esse processo, nós temos NBR, nós temos ISO, nós temos a RFC 32272, nós temos o procedimento operacional padrão, que a Polícia Federal utiliza, nós temos o NIST, que é muito famoso, os documentos do NIST, né? Então, nós precisamos, como peritos, seguir essas diretrizes, tá certo? Então, agora sim, finalmente, aquisição, tá? No final, gente, eu gostaria de responder, daí eu vou ler lá o chat, eu não tenho acesso ao chat agora, mas eu gostaria de fazer essa apresentação e no final eu deixo ali uns minutos para a gente bater um papo, tá certo? Mas com relação à aquisição, quando a gente faz uma diligência, que é quando a gente vai no local do crime, enfim, nós precisamos fazer uma análise do ambiente, a gente precisa olhar para uma máquina e saber que ali podem ter vários servidores rodando, né? Então, com o advento da virtualização é bastante comum esse tipo de coisa. Nós temos a situação também de RAID, que nos complica bastante. A gente tem que levar o array inteiro, muitas vezes, né? E objetos na mesa, por exemplo, esse chiclete aqui, ele muito bem poderia ter uma chave privada de criptomoedas ali, que né, poderia ser utilizado, sei lá, em lavagem de dinheiro, ou vir de origem ilícita, enfim. Então, e também lembrar que o professor Locard, que é um francês, ele já preconizava o princípio, o que se tornou o princípio de Locard, onde toda ação, tudo que a gente faz, se a gente vai num lugar, se a gente entra num recinto, a gente carrega um pouco daquele lugar e o lugar fica com vestígios da gente. E isso acontece também no mundo digital. Então, é o hacker, ou é a pessoa que trabalha no financeiro e que desviou dinheiro, é o pedófilo, é o racista, enfim, ele vai ter atitudes e ações dentro do sistema e a gente consegue. É muito difícil ele se preocupar e ele se lembrar de todos os passos que ele fez e aí, nesse momento em que a gente atua e que a gente obtém bons resultados. O perito, a primeira coisa é fazer uma cópia do conteúdo. Ele jamais pode operar diretamente na máquina, no celular, né? Então, eu tenho feito um trabalho assim de impugnar muitos laudos, e eu vou falar um pouquinho depois do fruto da árvore envenenada, que acontece o equívoco, muitas vezes, né, forças policiais, por falta de treinamento, de simplesmente saírem metendo a mão na máquina, e isso é questionável e a gente... existe um protocolo para se fazer, né? Eu já vou falar de imagem daqui a pouquinho. Lembrar vocês que também existe uma ordem de volatilidade no momento da aquisição. Eu preciso saber que a RAM é um conteúdo que pode ser muito importante, mas que ela, assim que eu desligo, com exceção de algumas teorias que se tem aí, eu ainda posso obter informações muito preciosas da memória, né? E num segundo momento a memória virtual, a paginação, depois a hibernação, depois o HD e depois os discos externos. Então, do mais quente para o mais frio, né? Quando a gente chega também no momento da diligência, essa é uma questão bastante curiosa, né? Que o pessoal, poxa, vamos desligar bonitinho os sistemas operacionais ou forçadamente? É forçadamente mesmo, né? E aí vocês vão dizer, tá, mas é puxar da tomada? Sim, puxar da tomada. Por quê? Porque podem haver scripts, podem haver recursos atrelados ao processo de desligamento que apagam arquivos temporários, que mexem no registro do Windows, por exemplo, que, enfim, que transmitem via FTP e depois fecha a conexão. Pode acontecer uma série de coisas nesse processo de desligamento ou de ligar. Então a gente tem que
puxar da tomada mesmo. E se é notebook, a gente faz o famoso dead-off, né? Segura o dedão e manda ver, né? Então, mas a gente precisa observar o ambiente e se questionar se a gente precisa fazer uma forense live, significa que a gente vai fazer um dump da memória enquanto a máquina ligada, se ela estiver ligada, né? Óbvio. Ou a forense pós-mortem, que é a forense tradicional, mais conhecida, mais documentada e tudo, que é a forense que a gente faz em cima de uma imagem, né? De uma imagem daquele computador. Então, falando de imagem, a gente primeiramente tem que proteger o disco contra escrita. Existem hardwares para isso, né? São caros, mas não é o nosso caso. A gente pode muito bem usar software para isso, e é perfeitamente aceito. Então, essa cópia bit a bit é uma cópia de todos os setores do disco, mesmo aqueles que estão teoricamente vazios, porque ali tem conteúdo importante para nós, peritos. Tá? E os tipos de imagem que a gente pode extrair a partir dessa unidade é o formato RAW, né, o formato cru, DD. Os mais conhecidos são também os do InCase, que é o E01, que é um padrão amplamente difundido. Muitos softwares abrem tranquilamente esse tipo de formato, né? E outros aí, AFF, que é mais atual, mais sofisticado. E a vantagem do E01 e do AFF, por exemplo, é que eles criam uma imagem comprimida. Então, por exemplo, se tu usar o DD, que a gente vai ver mais adiante, ele vai fazer uma imagem do disco na íntegra. Esse disco tem 1 tera, ele vai criar um arquivão de 1 tera, né? O que isso pode causar um certo transtorno. Né? Então aqui, gente, começando então, existe o DD nativo, né, do Linux e do Mac, enfim, e o DCFLDD, que é digamos, um DD com anabolizantes, né? Então ele já gera as hashes para a gente. Então ele tem bem mais funcionalidades, mas a sintaxe é a mesma. Mas eu recomendaria a vocês o uso do Kane. O Kane é uma distribuição Linux italiana bastante atualizada, muito boa. E ele faz imagem de Mac Pro, de APFS, de NTFS, de EXT, ou seja, então ele é um software muito versátil. A gente instala ele na pendrive, espeta na máquina, inicializa em modo live, né? E a gente então usa o GuiMajor. O GuiMajor é um software gráfico muito intuitivo, muito gostoso de trabalhar, e a gente então tem a possibilidade de gerar imagens E01 ou DD, né, e já gerar os hashes, que isso é bastante importante, a gente vai falar daqui a pouquinho. Então, eu recomendaria, ao invés de usar, né, DD na mão, usar uma ferramenta como GuiMajor. Ou, em casos extremos, quando a gente tem... A resolução está bem ruim aqui, pessoal, peço perdão. Mas, em casos extremos, que a gente tem uma máquina remota, um ambiente em cloud, uma VM, etc., a gente pode usar o Netcat. Então, a gente abre uma console, fica esperando, manda ele ouvir lá numa porta específica, e a gente, então, transmite esse conteúdo via rede. Então, também é uma possibilidade de se gerar imagem dessa forma, tá? Um exame pericial, por exemplo, no caso real, isso aqui, né? A Câmara de Vereadores aqui da cidade, da Serra Gaúcha aqui, Canela e Gramado, onde eu resido, eu fiz uma perícia ali. O que eu faço? Eu faço um clone, faço uma cópia fiel do conteúdo, eu tiro o HD original, deixo ele em stand-by ali e uso no DVR o meu HD. Então, essa aqui é a sacada. Depois que eu fiz todas as minhas análises, eu removo o meu HD, coloco o HD original e devolvo a máquina. Então, esse é o princípio, tá? E por que eu utilizaria? E por que eu ia querer fazer uma perícia na memória? O que tem lá de tão interessante, que é o Live Forensics, né?
Então, eu posso saber que usuário está logado, que conexões ele está estabelecendo, sockets abertos, que portas que ele está ouvindo, que software que está rodando. Eu posso ter descobrir eventualmente chaves de BitLocker, alguma chave de ransomware, caso tenha sido uma infecção bastante recente. Isso tudo tá em memória, né? Porque, claro, quando a gente coloca uma pendrive, um HD externo que está lá com TrueCrypt, por exemplo, a gente não vai precisar colocar a senha o tempo todo, então ele já joga em memória. E se eu fizer um dump da memória, eu consigo abrir esse arquivo, que é particularmente muito importante, né? Então, de igual forma, os arquivos de hibernação, os arquivos de paginação. Isso eu estou falando do Windows, mas eu quero que vocês entendam que boa parte das perícias, no mundo corporativo ainda, se usa muito o Windows, então acaba sendo um ambiente, um sistema operacional que a gente acaba tendo que se aprofundar na questão do registro, principalmente, registro do Windows, né, a Hive que fala, né? Então, existem algumas ferramentas para se fazer isso. Infelizmente, eu gostaria de ter trazido mais, existem muitas mais, mas elas não são open source. Então, é o Dumpit, é o Run Capture, é o FTK Imager, então, só que são ferramentas free, né? Free no sentido de gratuitas, mas elas não são open source. Então, como a proposta do evento é essa, né? Então eu acabei me limitando aqui, né? Falando do Lime, que é uma ferramenta bastante interessante para fazer esse tipo de dump, né? Da radiografia da memória, e o ICX PMAN, né? Mas o que eu quero me focar aqui com vocês é no framework Volatility, que ele é a ferramenta, uma das mais conhecidas, não tenho dúvidas, para se fazer análise do conteúdo da memória, porque a memória é uma bagunça, a memória é uma loucura, o que tem lá dentro, né? Então, existem alguns plugins do Volatility. Eu vou só citar, esses slides depois vão ser disponibilizados, né, obviamente, mas aqui nesse caso eu consigo, por exemplo, usar um parâmetro chamado PSList, que é a lista dos processos que estão rodando. Então isso é muito importante, né? Daqui a pouco o cara está com um torrent aberto, daqui a pouco tem um funcionário que está com o Tor aberto. Poxa, é um indício de alguma malícia ali, o cara está tentando se esquivar, né? Ele está tentando navegar de forma anônima. Então, por quê, né? Então, é uma atitude suspeita, a gente consegue identificar isso através do plist. Uma outra forma bacana também, usando o Volatility, toda linha de comando, apesar que tem uma interface gráfica, mas a linha de comando é mais eficiente. O proc dump, né? Então a gente diz, eu quero que tu faça extração do processo número 4780, e a gente então exporta isso, e de repente até consegue enxergar, pode ser um malware rodando, pode ser um ransomware, enfim, e isso tudo a gente salva, tira uma hash e vai para os autos, caso seja uma situação, né? Se eu preciso de uma senha de usuário, por exemplo, que está logado na máquina, né, eu consigo fazer um dump da Hive, né? Hive é colmeia, né? Hive é a tradução literal, é colmeia, mas é o conjunto dos arquivos que compõem o registro. É o SUM, é o System, é o MT User, né? Então, são 5 ou 6 arquivos, agora não lembro, que compõem o registro e que a gente então consegue, nesse caso aqui, nessa sintaxe, listar o hash. E no momento que eu tenho o hash, eu jogo isso numa Rainbow Table, né? Uma Rainbow Table, existem inúmeros sites, e aí, a partir da hash, a gente consegue descobrir qual a senha do cara. Então, isso é particularmente importante, porque, na maioria dos casos, as pessoas não vão fornecer as senhas, nem de celular, nem de nada, né? Então, tem casos clássicos aí que eu vou mostrar mais adiante. Mas, vamos lá. Também não basta a gente fazer a imagem e ficar usando
esse DD, ou seja lá o que for, o E01. A gente eventualmente precisa subir essa máquina para saber o que está rodando. Um recurso que eu gosto muito é o FakeNet, né? FakeNet, ele sobe uma rede falsa, e aí é bastante interessante para ver os vírus, que informação que eles estão mandando para fora, né? Eu vou mostrar mais adiante uma tela aqui de uma virtualização, mas vocês conhecem bem. O que eu quero dar ênfase nesse slide são as duas ferramentas, uma baseada em Java e a outra, que é o QEMU, para fazer a conversão dessa imagem em um volume compatível com o VirtualBox ou VMware. Né? O QEMU, ele inclusive converte para Hyper-V, né, que é da Microsoft, o mecanismo de virtualização do Windows. Tá? Aqui é o exemplo que eu gostaria de ter mostrado aqui. Então, eu estou subindo a máquina a máquina questionada, que é assim, esse é o termo que se usa, né, comumente. Então, ele mostra todas as conexões. Então, facilmente a gente consegue identificar se tem algum malware rodando, se tem algum espião ali que está mandando informações para fora. Né? Passando para o resguardo, gente, a gente precisa, obrigatoriamente, fazer a hash. E o que é um hash? Vocês sabem, né? É um algoritmo criptográfico de mão única. Então, se porventura a gente mudar um bit, ele muda completamente o hash. Significa que a prova foi maculada. Então, o hash dos dados, ele é imprescindível dentro do documento de vocês, dentro do laudo, do parecer técnico. Né? Então, o Quick Hash é uma ferramenta open source, multiplataforma, muito, muito bacana. Eu geralmente faço MD5, SHA-1, né, que são... na prática é impossível quase ter colisão de hash. Né? O Google conseguiu fazer uma colisão de hash artificial em laboratório, né? 2 arquivos supostamente diferentes deram o mesmo hash. Mas isso é um caso totalmente bizarro. Né? Não é, na prática não acontece. Tá? E a gente também precisa acompanhar essa prova, saber quem, quando, como, por quê, de que forma, em que circunstância a gente obteve esse disco, esse celular, enfim, o equipamento me aconteceu esses dias um caso que eu tive que fazer uma perícia num software, num GPS de um carro, né? Então tem casos diferentes, né? Porque a perícia digital, ela contempla muitas coisas. Vou falar até de cartão ponto hoje, tá certo? E aí a gente tem lacres, né, gente? A gente precisa lacrar isso, acompanhar por quem passou, pegar a assinatura dos caras, né? E isso, depois que a gente abre o lacre, a gente trabalha, depois coloca num segundo lacre e o primeiro lacre vai dentro do lacre anterior, né? Para ter esse registro, porque quem garante que não vai ser maculado? Quem garante que não vai ser mexido, né? E se por acaso for mexido, aqui eu estou dando um spoilerzinho, mas é um caso clássico do Ted Kaczynski. Esse aqui é um seriado do Netflix, que é o Manhunt, a história do Unabomber, né? Que é o caso, a operação mais cara do FBI, né? E o Ted Kaczynski, um cara muito inteligente, ele disse, não, cara, se eu consigo constatar que essa prova é inadmissível, que ela foi obtida de forma ilegal, não seguiu os padrões, né? Uma sucessão de equívocos, essa prova ela sai dos autos. E todo o desdobramento que existe em função dessa prova, ele some. Ele é literalmente apagado. O juiz não pode usar isso mais, né? E aí vocês imaginem a situação hoje em dia, né? De repente, peritos que desconhecem dessas técnicas acabam se atrapalhando e comprometendo tudo. Bom, extração, né? A gente precisa ter noção também de sistemas de arquivos, né, moçada? Então, vocês precisam saber que o Mac usa mais recentemente a PFS, o Windows mais recentemente a NTFS, o Linux XT4, assim por diante.
né? E saber também que quando se apaga um arquivo, na verdade não se apaga. Ele fica magneticamente, falando de discos convencionais, discos prato, né? Ele fica resquícios do arquivo que antes havia ali. Então ele simplesmente só tira a flagzinha lá no file system, mas ele ainda continua. E se eu gravo, porventura, alguma coisa por cima, é bem provável que ainda hajam fragmentos, chamamos de slack files, né? Hajam fragmentos do arquivo antigo. Né? Então, existem assinaturas, eu vou mostrar no slide seguinte, em que a gente consegue saber se aquilo era uma imagem, se aquilo era uma planilha, se aquilo era um documento Word, assim por diante. E a gente, então, tem que obrigatoriamente fazer um data carving. Né? Um data carving é fazer essa... não ir na tabela de alocação de arquivos, mas percorrer setor a setor e identificar essas assinaturas, seja no cabeçalho, seja no rodapé. Então, se eu identifico que há conteúdo tal ali, FFD8FF, eu sei que é um JPEG. Opa, é uma imagem. Né? Se eu vejo lá que ele é agora só mostro o JPEG aqui, mas enfim, aqui tem um site do Gary Kessler, que tem uma lista completa lá com mais de 400 assinaturas de arquivos, né? E esse é um caso tão crítico e acontece tanto conosco, peritos, que eu acabei montando uma empresa, só fazendo um jabá aqui, eu acabei montando uma empresa de recuperação de dados para resolver essa questão, porque vocês já devem ter visto lá os episódios do Elliot, né, do seriado, que agora me fugiu o nome, Mr. Robot, né, Mr. Robot, que toda vez que ele faz uma investigação, ele fura os discos, ele joga ácido, ele bota no micro-ondas, e é isso mesmo, porque senão o dado fica ali. Né? Então a gente tem algumas técnicas aí mais agressivas para se buscar esses dados, que as pessoas realmente fazem. Quem mexe com pedofilia, quem mexe com evasão de divisas, lavagem de dinheiro, eles fazem isso mesmo. Um software muito bom chama-se Photorec, é desenvolvido pelo Christopher Grenier, que é um francês, e ele pertence a essa suite chamada Test Disk, é muito legal, ele identifica mais de 440 tipos de arquivo, é muito completo. Aqui uma telinha dele, também open source, aqui ele está rodando numa máquina, no Windows, né? Espero não ser linchado, mas ele realmente é muito eficiente, ele é muito completo, ele às vezes não, na maioria das vezes ele supera softwares comerciais para a mesma finalidade. Então vejam que é realmente violento, né? Às vezes os caras gastam uma fortuna comprando software de recuperação, tendo o Photorec na mão aí disponível. Né? Mas tem os engraçadinhos que falando de forense, mas também existe o outro lado, existe o anti-forense. Né? Então, se vocês um dia forem vender um computador, forem entregar um celular para alguém, vocês têm que fazer um wipe. Né? O wipe ele vai do primeiro ao último setor do disco, preenchendo com zeros ou preenchendo com uns, né? E isso pode ser feito em várias passadas, porque há teorias acadêmicas, né, que até a terceira, quarta sobrescrita, ainda seria possível magneticamente recuperar e identificar o bit que estaria gravado ali naquela região. Né? Teorias, né? Mas eu aconselharia, se caso seja ao propósito, né? Fazer o wipe. E o wipe em Linux é uma barbada, né? A gente já vai preencher com zeros toda uma unidade, então é muito simples. A gente também precisa se preocupar não só com os dados apagados que a gente vai recuperar através de data carving, mas também esteganografia. Esteganografia é a gente ter uma imagem, ter um arquivo, um MP3, seja lá o que for, e aparentemente são imagens iguais, mas uma delas, a da direita, tem conteúdo embutido. Né? Tem um mapa, tem uma planilha do tráfico, tem imagens de racismo, imagens de pornografia infantil, pode ter mil coisas. Né? E ela está embutida, está incorporada dentro
de um outro arquivo, né? E é um caso bastante difícil de identificar. A ferramenta mais usada, né? As outras são comerciais, mas a OpenStago é bem interessante. A OpenStago é para se pegar arquivos, né, e embutir, e também depois fazer o processo contrário, né? Eu quero ver lá a imagem, eu quero ouvir o áudio, enfim, né? E aí tu faz o inverso, né? E a gente precisa ter uma ferramenta de análise de esteganografia, né? E uma ferramenta muito, muito poderosa é a Stag Detect, desenvolvida por esse camarada aqui. Então, esses slides depois vão para vocês podem brincar à vontade. E no momento da aquisição, ainda dentro da aquisição, a gente tem a questão das senhas, que isso é muito crítico. O cara simplesmente chega e ele se nega a fornecer a senha. E o que a gente vai fazer? Né? Não tem como varrer todo o espaço de chaves possíveis. Né? São milhares de anos, todas as máquinas do planeta Terra, por força bruta, tentando todas as combinações possíveis. Não dá. Né? E é aquele caso clássico do Daniel Dantas, do banqueiro, né? Que ele tinha 5 HDs dentro de uma parede e todos eles com TrueCrypt. E o FBI, a Polícia Federal, não conseguiu, infelizmente, né? Porque ele usou a AES-256. Não tem como, realmente. Mas, se a polícia, no momento da diligência, desse a sorte desse disco estar conectado, essa chave estaria em memória. E aí o cenário poderia ser diferente. Mas não foi o caso, infelizmente. Mas, voltando à questão das senhas, a gente sempre tem que lembrar que as senhas elas são previsíveis. Existem as senhas mais comuns que o brasileiro usa, que o americano usa, né? E a gente tem que fazer um dicionário de dados também. A gente tem que pegar o nome do cachorro, da sogra, da esposa, dos filhos, data de nascimento, não sei o quê, e fazer uma lista e mandar um software tentar uma a uma. Né? E que opções nós temos dentro do open source? Nós temos o Hashcat, que eu uso direto. O Hashcat é fantástico. Então ele vai lá e vai quebrar, assim, e na maioria das vezes ele consegue. Gente, né? E aí, partindo para a análise, né? Então, vejam bem, começamos na aquisição, agora vamos para a análise. Eu estou com todos os dados, de posse de todos os dados, decifrado, sem senha agora, né, aberto, consegui recuperar um monte de arquivos e eu preciso indexar. Se nós formos no braço tentar vasculhar arquivo por arquivo, a gente enlouquece. Os sistemas operacionais existem milhares de arquivos. A gente precisa de ferramenta. Né? Existem distribuições Linux muito famosas. A Kane já mostrei para vocês. O Kali Linux, o Santoku. Santoku é uma distribuição Linux específica com ferramentas para smartphones, para dispositivos móveis. Né? O Sift também, que é muito famoso, que é da Sans. A Sans é líder na área forense. Então, recomendo fortemente que vocês deem uma olhada nessas distribuições. Né? Então, aqui um pouquinho, algumas ferramentinhas já pré-instaladas. Né? Então, é muito legal, assim, porque ferramentas de sniff, etc. Tem de tudo aqui. Né? Aqui é o Kane, mas o Kane, eu mostrei anteriormente o Kane rodando live. Aqui eu estou colocando ele dentro de uma máquina Windows e ele tem um monte de utilitários, não são open source, a maioria são da Nearsoft, casualmente, mas para buscar cookies, para buscar histórico de internet, para buscar senha gravada no browser, para vasculhar registro do Windows e assim por diante. Eu tenho suítes open source, muito boas, nível de FTK, da Access Data, que é uma líder, eu sou, inclusive, certificado, né, e tem um Incase, que é muito famoso. Uma delas chama-se Autopsy, e a outra é o iPad, desenvolvido pela Polícia Federal. O Autopsy foi desenvolvido por esse camarada, o Brian Carrier. Né? Então, o Brian Carrier é um monstro, ele escreveu esse livro, que é um livro de cabeceira, ele tem mais de 10 anos esse livro, mas ele ainda continua muito interessante e consistente. Né? Então, o Brian Carrier desenvolveu o Autopsy para fazer análise e indexar esses conteúdos. Eu peguei uma telinha, gente, para
mostrar a vocês. Isso aqui é um recurso que eu gosto muito dele, que é a linha do tempo. Então, é particularmente interessante, né? Aconteceu um caso aqui na cidade de ransomware, e me chamaram, e eles queriam saber qual é o arquivo que foi baixado lá do e-mail, e que foi executado, e que começou a cifrar todo o HD do servidor, né? Perdendo tudo. E aí a gente chegou num determinado momento que ele dá um pico, né? E ele mostra os acessos por data. Então a gente consegue identificar exatamente o arquivo que foi o que gerou todo esse transtorno, né? Mas eu recomendo a vocês usar também o IPED, desenvolvido pelo professor Luiz Nassif, perito criminal, ele desenvolveu em Java, open source, né? É uma ferramenta muito poderosa, né? Foi amplamente usada agora na Lava Jato. Ele indexa, ele faz OCR, ele recupera arquivos, né? Ele tem um visualizador integrado, então ele tem uma interface muito gostosa de trabalhar, né? Então isso aqui eu até tapei alguns pedacinhos aqui, porque são arquivos de cliente, né? Não posso mostrar muito, né? Percebam aqui, ó, gente, uma imagem, onde a imagem, acho que é um JPEG, se não me engano, ela está cortada, né? Por quê? Porque ela está sobrescrita, e percebam que ele está ali, ó, carved, tracinho, número, carved, tracinho, ou seja, ele foi baixo nível, identificou, viu que era uma imagem, trouxe tudo que ele conseguia, mas o resto ele não pôde porque estava sobrescrito. Mas nesses casos, às vezes é o suficiente para incriminar o cara, a pessoa. Criptomoedas, gente, né? Eu preciso fazer uma varredura, saber se o camarada usa cripto. Não é crime, mas de repente, sei lá, o cara tá ligado ao tráfico, tá ligado, tem conexões fora do Brasil, etc., né? Então, sabendo que os endereços de carteira têm uma determinada estrutura, a gente sabe que o Bitcoin começa com 1, né? A gente sabe que o Ethereum ele começa com 0x, a gente sabe que o Bitcoin agora BEST32, né, que é uma implementação mais recente, ele começa com BC1 e tem um determinado tamanho. Isso a gente pode fazer uma expressão regular que faça a varredura, mas a gente pode usar um script Python do Chris Cohen e ele faça a varredura para nós. Então a gente passa ali o "-i" e a imagem e ele vai vasculhar, né, o endereços de criptomoeda. Então, é muito legal, né? O próprio IPED faz isso de forma maestral também. Aqui é um arquivo de configuração do IPED, onde a gente comenta e ele identifica Monero, Ripple, Dash, Bitcoin Cash, etc., né? Então ele é bastante completo. E depois de posse dessa carteira, eu posso identificar os fundos, né? Eu quero saber quantos bitcoins esse cara tem, para quem que ele pagou, para quem que ele mandou, né? Ele passou esses recursos para uma outra carteira. Existe um software chamado NumiSign, de autoria desse camarada, o Dan Ferry, né? Software livre também. Então graficamente ele te mostra, né? Como é que esse dinheiro foi gasto, né? Então, vocês têm que ter um toolkit confiável, gente. Não adianta chegar saiu a versão Kane, a versão 12, e aí vocês gravam uma pendrive e vão lá. E aí vocês não testaram ainda, e também dizer a vocês que não há uma ferramenta absoluta. Então, eventualmente, a gente tem que meter a mão. Esse caso, por exemplo, é um caso de um caso trabalhista, onde eles adulteraram o espelho ponto da senhora, né? E na hora da audiência se criou um imbróglio, porque ela fazia hora extra doidado e, no entanto, não aparecia no espelho ponto. Isso aí, com uma edição de PDF, é facilmente mexível, entre aspas, né? Eu fui lá, espetei na porta fiscal e ele traz todos os registros originais que não são violados, né? Obviamente, eles são os registros desde que o equipamento foi para o ar, e ali eu faço um scriptzinho. Eu, como venho da área de desenvolvimento, né, implemento em PHP e eu consigo identificar que aquilo que uma linha ali, aparentemente só de números, mas ela tem um significado. Então, a gente tem um registro de cartão ponto, depois eu consigo identificar que é a data,
depois eu tenho o horário, eu tenho o número do PIS, e aí eu faço as filtragens e consigo trazer tudo, né? E nesse caso a gente teve sucesso. A gente teve um ganho violento, porque realmente ela fazia essas horas extras. Gente, eu sou especialista em áudio e vídeo. O software mais utilizado na área de processamento de sinais é o ImageJ. Ele não é um GIMP, ele não tem esse propósito, né? Mas a proposta dele é totalmente diferente. Aqui eu vou dar um exemplo das inúmeras operações que esse software faz. Então aqui eu tenho uma imagem com ruído, uma interferência muito marcante, que atrapalha totalmente, né? Então a gente faz uma transformada de Fourier, por exemplo, e a gente transforma a imagem para um outro domínio da frequência. E aí percebe-se ali na esquerda ali alguns pontos brancos, né? E eu vou lá e pinto, literalmente, eu pinto esses pontos, né? E eu consigo, então, limpar a imagem. Então percebam como ela era e como ela ficou. Beleza? Então, o ImageJ, ele tem essas coisas. Uma outra situação que aconteceu também foi uma colisão de veículos do meu cliente. E quando meu cliente saiu do carro para conversar com a pessoa, a pessoa ela nem saiu do carro, ela simplesmente bateu o arranque e foi. Ele teve tempo só de tirar essa foto. Foi tudo que ele tinha. Né? Então, isso aqui eu brinco que é bem CSI, assim, eu acho bastante simpático essa prática, esse exercício, e a gente, então, faz uma projeção dessa imagem numa outra imagem, e a gente, então, consegue, não vou estragar a surpresa, vou deixar o vídeo rolar aqui, a gente consegue, então, identificar o conteúdo da placa. De posse do conteúdo da placa, a gente vai no CFC, no Detran, e puxa a ficha da pessoa, fácil, né? R$ 9,90 lá custa, eu acho. E pronto, né? Então vejam o ImageJ rodando. Ele não é um software de tratamento de imagem, nada disso. Ele é matemático. Ele é um software de processamento de sinais. Então a gente vai fazer uma interpolação aqui e percebam o quão interessante. E isso também então a gente tem aqui a placa, né, bastante nítida aqui, de forma que nós não teríamos em condições normais pela foto que se tem, tá certo? FFmpeg é muito violento, para a gente fazer conversões de áudio, né? Então ele é uma suíte muito importante que a gente usa muito. O Audacity, então a gente faz análises de áudio, então a gente precisa aplicar alguns filtros, né, o que chama de filtro passa baixa, filtro passa alta, então a gente vai eliminar as frequências altas, a gente vai eliminar as baixas frequências e limpar esse áudio e amplificar esse áudio e descobrir e poder degravar isso, né, de maneira audível. Então é um software open source muito famoso. Audacity, né? Aqui é uma imagem do espectrograma, né? Então é a análise da onda na parte superior, e embaixo é o espectrograma, que é a forma como a gente consegue enxergar a onda, né? O grampo digital, isso também é muito comum, a gente poder então interceptar conteúdo, a gente se infiltrar numa rede, abrir o Wireshark, né? E começar a colocar o nosso computador em modo promíscuo e conseguir interceptar mensagens, senhas, até áudio de VoIP a gente consegue interceptar. Então é muito, muito violento. Claro, tem que ter banda, tem que ter armazenamento também, porque ele gera muito log, né? Vocês conhecem bem. Eu não posso deixar de falar, né, gente, de forense em dispositivos móveis, mas eu confesso a vocês que eu estou sendo muito volúvel, assim, porque o mundo do mobile forensics é muito amplo. Então aqui eu só vou dar uma palhinha, né, do ADB, o Android Debug Bridge. Então alguns comandos que são muito utilizados para se fazer a extração do conteúdo
a gente tem que seguir também os mesmos princípios, embora no mundo do smartphone é mais difícil a gente fazer uma imagem, por exemplo, né? Então a gente tem que fazer root no celular, é uma complicação, né? Mas o ADB ele tem recursos muito legais em linha de comando. A gente consegue instalar aplicativos, a gente consegue puxar informações do aparelho. Um outro software que eu gosto muito e uso demais é o Andriller. Então, às vezes o celular está bloqueado, ele tem uma senha geométrica, então ele por força bruta, ele também descobre a senha, ele consegue fazer a extração de conteúdo de WhatsApp, por exemplo, né? Ele pega lá o MSG Store.db, né, que é um arquivo do SQLite, e a chave .crypt lá do WhatsApp, mesclar isso e a gente poder trazer informações do WhatsApp. Tem muita informação que é apagada no WhatsApp e a gente consegue resgatar, porque ele tem um banco de dados intermediário e ele só vai fazer a consistência mais tarde. Então tem uma série de técnicas aí. Exif, gente. Isso aqui era um cliente que devia, que ele é um reclamado, e certa vez ele tirou uma foto, uma selfie, e as câmeras, elas muitas vezes gravam um metadado chamado Exif, e ele postou finalmente em casa, né? Cara, aqui eu mudei o nome do sujeito. Então o Exif Tool, a gente vai lá, obtém a latitude e longitude e consegue saber exatamente a localização do sujeito, né? Então a gente faz uma pequena conversão ali da informação que se traz, é trazida pelo Exif Tool, eu jogo no Google Maps e aponto ali, né? Nesse caso aqui eu usei uma localização fictícia, né? Mas nesse caso, desse caso real que eu estou falando para vocês, a gente conseguiu, através de um parceiro lá em Londrina, no Paraná, né? E aí conseguimos tirar uma foto dos carros, dos veículos e finalmente poder penhorar as coisas. São casos bem curiosos por uma bendita foto que o cara fez dele próprio, né? Existe muito também, gente, documentação digital falsificada, adulterada, recibos, contratos, certidões, atestados médicos. Gente, isso é terrível. E no momento que está lá nos autos, se considera como verídico. Aqui um exemplo do Bogachev. Bogachev é o hacker mais procurado do mundo, né? É o russo. E nada consta a respeito do Bogachev. Isso é muito suspeito, né? Como assim? O cara nada consta a certidão de antecedentes criminais do Bogachev? Não, peraí, né? Se a gente abrir o PDF, existe um software chamado PyPDF. O PDF, geralmente, quando a gente salva ele, ele não sobrescreve. Ele cria um bloco, porque ele tem uma estrutura hierárquica, ele cria-se um bloco, e o PyPDF ele vasculha essa árvore interna, né, essa estrutura de dados, e consegue ver ali, olha, existia uma versão 0, e a versão 1. Então a gente vai lá, salva a versão 0 e a gente tem o documento original. Isso é muito comum. Gente, o pessoal vai pedir empréstimo em banco, os caras vão lá e editam. Acrobat Professional, barbadinha. Então, é importante o perito também averiguar esse tipo de coisa, né? O Prat, né, gente? O Prat, ele é um software de fonética forense. Então, ele também é software livre, desenvolvido pela Universidade de Amsterdã, e ele é a referência, é o suprassumo, é o que há de mais sofisticado em termos de análise de áudio. Então, a gente consegue ter, e também é a minha especialidade, embora não seja fonoaudiólogo, mas eu sou perito em áudio, e a gente tem conhecimento de sinais, de processamento de sinais, né? Então, a gente tem aqui alguns tipos de visualização que mostram a qualidade do áudio, em que a gente pode justificar que ele não tem a qualidade necessária para se enquadrar nos padrões mínimos de análise forense de áudio, né? Aqui a gente tem, por exemplo, os formantes,
né? A pronúncia, ela tem uma mecânica, a boca, a língua, os canais, laringe, faringe, e muitas vezes a gente consegue derrubar um laudo, justificar para o juiz que o áudio ele não se consegue identificar a palavra corretamente por conta da qualidade do áudio, mas a gente mostra, a gente ilustra e mostra graficamente essas questões, então é muito mais fácil do juiz decidir. Então eu tenho feito muito contraditório atualmente e a gente tem tido êxito, porque é o seguinte, né, pessoal, tem aquela velha máxima, in dúbio pro réu, ou seja, na dúvida, a favor do réu. Então, se o juiz ficar intrigado com alguma situação, ele já vai inocentar, ou seja lá qual o papel. Então, que mais aqui? Nós temos as fricativas, que também são elementos muito significativos numa análise forense, a gente consegue enxergar através desse software, né? O PRAT, né, gente? E, nossa, eu tô correndo, né? Mas depois eu vou abrir para perguntas e a gente vai conversar mais, né? Um outro caso clássico que chega no escritório sempre, né? É o caso da chantagem. Então, é o camarada que se apaixona, que faz uma selfie, manda um nudes, né? E acaba que a pessoa do outro lado, que não é nenhuma menininha, nada disso, é um baita de um mafioso, criminoso, ele começa a te chantagear. Ele diz, você deposita tanto na minha conta, senão eu vou divulgar para tua família, eu sei que tu tens filhos, eu sei que tu tem esposa, né? E aí é um problema. Se a gente for pelas vias normais e pedir a quebra de sigilo, isso leva semanas, leva meses. Então imagine um caso de ameaça, né? Aconteceu comigo, com um cliente também. O filho estava sendo ameaçado porque tinha um maldito lá que estava usando, né, as redes sociais para se aproximar do garoto. Ele queria que o garoto mostrasse o corpo e tal, né? E o menino ficou intrigado com aquilo, ficou com medo e comunicou o pai. E nós precisávamos chegar nesse cara, né? Então a gente tem que fazer um pouquinho de engenharia social, digamos, né? E aí lá vem o open source de novo e vem as skills de desenvolvedor que eu tenho, né? Tô lá com o meu PHP, né? Velho de guerra, faço uma rotina onde eu consigo saber IP, qual é o navegador que ele está usando, com um JavaScript maroto ali eu consigo até tirar foto do cara, né? Acionar a câmera, né? E aí a gente tem que bolar uma história, né? Vamos se encontrar em tal lugar, eu vou te mandar o endereço. E aí tu manda o endereço, mas na realidade é um apontamento para um script PHP que vai obter essas informações e no final ele vai redirecionar o cara para onde deveria. Né? Que nesse exemplo aqui eu usei o Google Maps. Enfim, mas eu posso mandar qualquer link. Claro, os caras já estão mais malandros hoje e estão reticentes de clicar, né? Mas em 80% dos casos eu consigo fazer esse phishing, eu consigo criar curiosidade no cara a ponto dele clicar. E quando ele clicou, eu obtenho, eu consigo pular uma etapa, porque eu já sei que ele está com o endereço IP tal, que de repente ele está logado numa rede wireless de uma LAN house, ou daqui a pouco eu consigo geograficamente saber que ele está numa determinada cidade, eu consigo saber que que é um IP que pertence a Vivo, que pertence a Oi, né? E aí eu consigo fazer uma solicitação para o juiz e já diretamente puxar os dados dessa pessoa e consigo chegar mais rapidamente, né? Então, esse é um caso. Eu entrei na área de open source aqui por conta do PHP, né? E depois, no final, né, gente, formalizar isso para o juiz. Então, a gente tem que fazer um laudo que seja reprodutível
ou seja, o perito da outra parte, ou o perito nomeado, ou se eu for nomeado, o perito assistente da parte, ele tem que ser reprodutível e repetível. O cara tem que poder fazer os mesmos passos que eu e chegar na mesma conclusão, né? Claro que se eu sou perito assistente, eu vou ter um viés mais favorável ao meu cliente, isso é natural, e ele sabe, isso é sabido, né? Mas a gente tem que, então, introduzir, contar da metodologia, as evidências analisadas, as respostas aos quesitos, né? Eles vão fazer perguntas para o perito. Senhor perito, poderia dizer quem estava logado na máquina no dia tal? Esse é um exemplo de quesitos, né? E, então, montar esse relatório, esse laudo, e às vezes a gente se cobra e infelizmente, algumas vezes não se consegue chegar ou obter essas evidências que a gente tanto quer e almeja, né? Então, é importante a gente usar certas expressões, né? Então, há indícios que, baseado no meu conhecimento técnico, diante do cenário, então, às vezes, os dados são insuficientes, a gente não chega a conclusão nenhuma, isso acontece, né? Então, é muito frustrante, obviamente, né? Mas é importante também que vocês tenham consciência, claro que um perito assistente, um colega, poder chegar e dizer, camarada, me dá uma força, veja se tu consegue encontrar um recibo aí, ou veja se tu consegue encontrar uma imagem, ou uma planilha, né? E aí é importante ter essa segunda opinião, né? Bom, queridos, abro a perguntas. Eu acho que passou já uns 55 minutos aqui. Eu gostaria de dar a opinião de vocês, né? Foi tudo muito rápido. Existem inúmeras outras ferramentas. Seria impossível eu entrar uma a uma se vocês abrirem o Kali Linux ou o Kane, ou o Santoku, ou o Sift, vocês vão ficar louco. Porque é um ferramental sensacional e seria difícil a gente abordar aqui todos eles. Então, eu optei por escolher os principais players aí, né? Os que eu uso no meu dia a dia e que são completamente livres, né? Para que vocês pelo menos tenham um primeiro passo a dar, né? Por favor, gente. Fico à disposição. Vamos lá, pessoal. Alguma dúvida para o grande Ariston Passola Júnior? Meu irmão, arrebentou ou não arrebentou? Pô, meu irmão, a gente sempre fica nervoso um pouco, né? Mas aí, ó. Aí, muito conteúdo e o cara acaba, às vezes, atropelando o assunto, mas acho que... Aí, ó, você deu um show. É o pessoal dizendo, não é eu, ó. É o pessoal dizendo, cara. Opa! Aí, ó. Aí, cara. O pessoal sabe reconhecer. Aí, obrigado, gente. A gente fica muito feliz. Aí, que legal, cara. Muito legal. Muito legal. Eu não compartilho.